No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, um monge agostiniano da Alemanha, na cidade onde ele era pároco, Nuremberg, afixou 95 teses que apresentavam um jeito todo peculiar de interpretar a doutrina cristã, a palavra de Deus particularmente. Com esse gesto, Martinho Lutero se afastou da Igreja Católica, dando origem ao que chamamos hoje de o grande cisma do Ocidente. O protestantismo tem origem com Martinho Lutero. 500 anos depois, a Igreja Católica nada tem a comemorar desse gesto cismático, dessa decisão de se afastar da Igreja Católica. Não se comemora cisma e não se comemora pecado. O cisma é uma divisão no corpo de Cristo e isso é um pecado. Mas é uma ocasião para nós refletirmos sobre a doutrina católica, em muito negada por Martinho Lutero. Não é o momento de nós discutirmos ponto por ponto essas 95 teses, até porque já dedicamos vários programas Luz da Vida para as 5 grandes afirmações de Martinho Lutero: somente a Deus glória, somente a Escritura, somente a graça, somente Cristo, somente a fé. Esses são os 5 pilares do protestantismo. Mas no mundo protestante há uma mentalidade que é decorrente provavelmente do somente a Escritura, que interpreta uma prática da Igreja Católica como não bíblica, como não fundamentada na palavra de Deus escrita, a questão do batismo de crianças. Dizem muitas denominações cristãs não católicas: não é correto batizar crianças. Primeiro, porque não existe um único fundamento no Novo Testamento para o batismo de crianças. O próprio Jesus Cristo foi batizado adulto. A criança não tem consciência daquilo que está acontecendo na celebração. Depois, é preciso que ela cresça para que ela escolha a denominação onde quer ser batizada e se ela quer ser batizada ou não. E, finalmente, os apóstolos nunca batizaram crianças, só batizaram pessoas adultas. Estas são, em síntese, a argumentação de muitas denominações cristãs não católicas para recusar o batismo de crianças. Mas há outras denominações cristãs não católicas que batizam crianças. A pergunta que se faz é: tem razão aqueles que assim pensam? No Novo Testamento, há indícios de que os apóstolos batizavam crianças? E o que responder a essas objeções? Antecipadamente, já digo a todos os telespectadores que há fundamentos no Novo Testamento para a praxis do batismo de crianças. E responderemos, ao longo deste programa, todas essas objeções colocadas por muitas denominações cristãs não católicas. Vamos então investigar o Novo Testamento e vamos, antes de tudo, fazer uma pontuação. Os apóstolos batizavam famílias inteiras. Não era apenas uma pessoa batizada. A fé, por exemplo, do pai de família, quando ele professava a fé cristã, recebiam o batismo ele, sua esposa e todo mundo de sua casa e todo mundo de sua família, crianças incluídas. É impensável no tempo de nosso Senhor Jesus Cristo falar de casa, falar de família, excluindo as crianças. Casa, família, parentes, isso inclui todas as pessoas, não apenas as que residem nesta casa, mas as pessoas da sua família, incluídas as crianças. Vamos investigar alguns textos do Novo Testamento, começando pelo livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos de 1 a 2. Atentos para certas pontuações aqui, não deixemos cair por terra algumas afirmações de grande importância para esse nosso argumento. Ao texto. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte que se chamava Itálica.
era religioso, ele e todos os de sua casa eram tementes a Deus. Todos os de sua casa. Dava muitas esmolas ao povo e orava constantemente. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os estava esperando, tendo convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Parentes e amigos mais íntimos. Estando Pedro ainda a falar, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a santa palavra. Então Pedro tomou a palavra. Porventura, pode-se negar a água do batismo a estes que receberam o Espírito Santo como nós? E mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Rogaram-lhe então que ficasse com eles por alguns dias. Reuniu Cornélio toda a sua família, amigos íntimos. Quem conhece a estrutura da família judaica no tempo de Jesus, a bênção que significavam os filhos para essas famílias, não pode excluir aqui crianças. Não se pode negar o batismo a esses que receberam o Espírito Santo. E o Espírito Santo foi dado a todos os que escutavam a palavra. Mas tem mais outros exemplos de pessoas que foram batizadas, elas e todos os de sua casa, a exemplo do centurião Cornélio? Temos sim. Vamos agora à Ásia Menor, a cidade de Tiatira, uma mulher rica, vendedora de púrpura, morava na cidade de Tiatira, ouve a palavra de Deus e se faz batizar. Mas não apenas ela se batiza, mas todo mundo de sua família, incluídas as crianças, evidentemente. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos de 14 a 15. Uma mulher chamada Lídia, da cidade dos Tiatirenos, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor abriu-lhe o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Foi batizada juntamente com a sua família e fez-nos este pedido: se julgais que tenho fé no Senhor, entrai em minha casa e ficai comigo. E obrigou-nos a isso. Lídia escuta a palavra, aceita o Senhor pela fé e deseja o batismo. Conforme o costume da época, o batismo não foi dado somente a ela. Uma vez convertida, ela leva todo mundo de sua casa a professar a fé e a receber o batismo. Crianças incluídas, todos de sua família. Eu lhe pergunto, querido telespectador, todas as pessoas de sua família são só adultas? Ou quando você diz toda a minha família, você inclui também as crianças? Evidentemente que você inclui também as crianças. Agora, nós vamos ao carcereiro de Filipos. São Paulo está preso com o seu companheiro. Depois, um forte tremor acontece naquele local onde Paulo está preso. Os grilhões da prisão caem por terra. O carcereiro, que está cuidando dos prisioneiros, fica apavorado, pega a espada e tenta se matar. São Paulo diz: não faça isso, nós estamos aqui. Depois, ele diz: o que é que eu devo fazer? São Paulo diz: creia e você será salvo. Depois, o carcereiro professa a fé, recebe o batismo. Ele, não apenas ele, mas todas as pessoas de sua casa. Vamos ao texto. Atos, capítulo 16, de 31 a 33. Disseram-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Tu e tua família. Gravem: tu e tua família. Anunciaram-lhe a palavra de Deus a ele e a todos os que estavam em sua casa. A todos os que estavam em sua casa. Então, naquela mesma hora da noite, ele cuidou deles e lavou-lhes as chagas.
imediatamente foi batizado, ele e toda a sua família. Ele e toda a sua família. Eu lhe pergunto, caro telespectador, toda a sua família, essa expressão toda a sua família só inclui os adultos? Ou quando você fala toda a minha família, você inclui também as crianças da sua família? A resposta eu já sei. Toda a sua família inclui adultos e crianças. Os apóstolos batizavam crianças. Mas tem mais. Vejamos agora o testemunho de Crispo, o chefe da sinagoga, que acredita no Senhor ouvindo a pregação dos apóstolos. Conforme o costume da época, o mais velho, o dono da casa, o homem ou a mulher, se for o caso, que professa uma fé, leva também a professar a mesma fé toda a sua família, todos os de sua casa, todos os de sua parentela. Esse era o costume na época dos apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 8. Entretanto, Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com todos os da sua casa. Sabendo disso, muitos dos coríntios, ouvintes de Paulo, acreditaram e foram batizados. O costume, portanto, dos apóstolos era anunciar a palavra de Deus. Se um daquela família professava a fé, levava todos consigo. E não apenas a professar a fé, mas a receber o batismo. Portanto, ele era batizado, ela era batizada com todos os de sua casa, com todos os de sua família, crianças incluídas. Porque você, telespectador, quando você diz toda a minha família, com toda certeza, tem crianças incluídas nesta afirmação. E para concluir esse primeiro bloco, ainda cito a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 16. Diz São Paulo, aliás, batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não me consta ter batizado ninguém mais. São Paulo não batizava uma pessoa apenas, batizava a família inteira. E quando se fala de família inteira, a sua família inteira tem crianças. A expressão família inteira, toda a sua casa, toda a sua família, inclui também as crianças. A conclusão desse primeiro bloco, já temos provado que, com esses textos da Escritura, os apóstolos batizavam crianças. Retomaremos isso no próximo bloco. Até lá.